Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aí a respeito das transformações químicas, tá? Sobretudo as massas que estão envolvidas nessas transformações químicas, tá bom? Uma coisa que vocês têm que ter em mente aí, pessoal, é o seguinte: o que é uma transformação química? Uma transformação química é quando eu tenho a formação de novas substâncias, tá bom? Então, se aquele fenômeno ali envolva a formação de uma nova substância, eu estou falando de uma transformação química, tá bom? E normalmente isso daí são acompanhados de algumas evidências que a gente vai discutir mais para frente, beleza? Bom, quando a gente fala aí de massas envolvidas numa transformação química, a gente precisa analisar aí as chamadas leis ponderais, tá bom? O que são essas leis? Eu tenho duas leis aí. A lei de conservação de massas, tá? Que é do Lavoisier, que em suma ela fala o seguinte, ó. Em uma reação química, tá? Se essa reação química for feita em um recipiente fechado. Isso é importante, tá bom? Porque muitas vezes, se esse recipiente está aberto, eu posso ter alteração ali nas massas, tá bom? Então tem que ser feito em recipiente fechado, tá? Então pode ser que essa reação envolva o oxigênio, do ar e tudo mais, e aí vai ter diferença. Então tem que ser feito em recipiente fechado. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, gente, se eu tenho essa reação química aqui de mercúrio reagindo com oxigênio, a soma das massas desses dois tem que ser igual à massa do produto formado. Então, a essa nova substância formada. Eu vou ter o mesmo peso, né, entre aspas, dos reagentes. Então, somando 100,5 com 8, eu tenho 108,5 de reagentes aqui. Então, qual que vai ser a massa dos produtos formados aí? Como eu só tenho um produto sendo formado, a massa dele aí vai ser 108,5, igual à massa da soma desses dois, tá bom? Uma outra que a gente vê bastante aí é a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, tá bom? A lei de Proust, gente, lei das proporções constantes, ela fala o seguinte, tá? Que a proporção de massa entre reagentes e produtos ela é sempre constante, tá? Ou seja, eu fiz uma determinada reação, eu obtive uma determinada quantidade de um dos produtos. Se eu dobrar essa quantidade de reagente, eu vou dobrar também a quantidade de produtos que eu obtenho. Se eu triplicar, eu triplico também. Se eu quadruplicar a massa dos reagentes, a massa dos produtos vai quadruplicar também, tá? Então, ó, por exemplo, se eu tenho aqui, fiz essa reação, a reação aqui de transformação da água de hidrogênio em gás hidrogênio e gás oxigênio. Se eu usei 4,5 gramas inicialmente nessa reação, e eu tive aí a formação de meio grama de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio, se eu dobrar essa quantidade de água que eu uso no começo, eu vou dobrar também a massa dos produtos aqui formados, né? Então, se eu usar 9 gramas, eu vou obter 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Reparem, gente, que isso segue uma proporção sempre constante, porque se eu divido aqui 0,5 por 4, eu vou ter 1 sobre 8, ou seja, para cada 1 grama de hidrogênio que eu conseguir, eu vou obter 8 gramas de oxigênio. A mesma coisa que se eu fizesse cálculo, 1 dividido por 8. Então, a cada 1 grama de hidrogênio, eu consigo obter 8 gramas de oxigênio, tá certo? Então, se eu dobro 1, todo mundo dobra junto, beleza? Então, vamos às aplicações aí, gente. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho essa reação química, tá? E essa reação química, então, é o cálcio reagindo com oxigênio para a formação da cal virgem. Vamos aplicar essas duas leis aí de uma vez. Então, se eu tenho aqui, ó, inicialmente, uma massa de cálcio de 40 gramas e o produto formado é de 56 gramas, significa o quê? Que aqui no começo eu deveria ter também 56 gramas, somando esses dois, para estar de acordo aí com a lei de Lavoisier, tá certo?
Bom, se eu tinha aqui no começo 40 gramas, né? Para chegar a 56, o quanto que eu preciso ter de oxigênio aqui? Ou seja, eu vou precisar de oxigênio aqui, eu vou precisar de 16 gramas de oxigênio para estar de acordo. 40 mais 16, 56. 56 desse lado, igual a esse lado aqui. Bom, gente, para resolver agora esses dois, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso transformar essa parte aqui de reagentes em uma regra de 3 para usar aí da lei de Proust, tá bom? Porque se isso aqui é uma proporção e é constante, eu posso utilizar então uma regra de 3. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu sei que cálcio, se eu tiver 40 gramas de cálcio, eu vou precisar de 16 gramas de oxigênio, certo? Logo, se eu tiver 32 gramas de oxigênio, o quanto que eu vou precisar de cálcio aqui, tá? Bom, dá para ver que a gente dobrou aqui, né, essa quantidade, então aqui tem que dobrar também. Mas digamos que eu não tenha essa relação de quanto aumentou de um para o outro. Eu posso fazer o seguinte cálculo. Eu vou multiplicar esse valor por esse valor que está aqui. Então, esse cálculo vai ficar x vezes 16 é igual, aí eu vou multiplicar pelo outro lado aqui, 40 vezes 32, que é igual aí a 1.280, beleza? Então, o que eu faço agora? Esse 16 está atrapalhando, o x precisa ficar sozinho, eu vou jogar esse 16 para o outro lado. Então, eu vou ficar aí com a seguinte conta. X é igual a 1.280 dividido por 16. Ó, o x está sozinho, é só eu resolver essa divisão aqui. Então, eu vou ter aí que o valor de x é igual a 80. Ou seja, eu vou ter que usar 80 gramas aí de cálcio, certo? Então, o valor de y aqui é de 80 gramas. Ó, tá seguindo aquela lógica. Dobrei para cá, aqui dobrou também, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui com o produto? Eu posso fazer de duas formas. Seguindo a lei de Lavoisier, é só eu somar esses dois, tá certo? Ou, seguindo a lei de Proust, eu poderia pegar essa parte aqui, ó, e transformar numa nova regrinha de 3, tá bom? Vamos fazer pela regra de 3 para fixar bem isso daí. Então, ó, eu vou transformar essas informações aqui em uma nova regra de 3, tá bom? Então, ó, o que eu tenho aqui? Que se eu usar 16 gramas de oxigênio, né? Então, aqui está sendo dado aqui, ó. Se eu usar 16 gramas de oxigênio, eu vou ter a formação aí de 56 gramas de cal virgem, certo? Bom, mas aqui, nessa reação de baixo, eu não usei 16, eu usei 32 gramas. Então, qual que vai ser aqui a quantidade de cal formada, tá bom? Então, não sei, eu chamo aí, nesse caso, de Z, não é? Porque o X já está ocupado ali. Então, eu faço esse valor vezes esse valor. Eu vou ter que Z vezes 16, não é? Foi isso que eu fiz, ó, Z vezes 16 é igual, aí eu vou fazer 32 vezes 56. 32 vezes 56, eu tenho o valor aí de 1.792. Novamente, ó, o 16 está aqui me atrapalhando, jogo para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar que Z é igual a 1.792 dividido por 16. 1.792 dividido por 16, isso aqui, então, eu tenho que o valor de Z é igual a 112, tá? 112 gramas. Ou seja, gente, não tá batendo aqui, ó. Se eu somar 80 mais 32, vai dar 112, tá? Assim como se eu dobrar aqui os 56, 56 vezes 2 vai dar 112 também, tá bom? Então, existem múltiplas formas aí de fazer esse cálculo, tá certo, gente? Então, é isso. Até mais.